nem Jesus foi honrado. Agora imagina você, quando sua família rejeita sua fé. Ah, meu amigo, esse devocional de hoje está muito forte, viu? A gente vai fazer um estudo ali no texto de Marcos 6, que fala sobre um profeta sem honra. Eu acredito muito que você já deve ter tentado evangelizar sua família de todas as formas. Você chega lá na casa deles, fala um pouco sobre Jesus, fala sobre a transformação que foi a sua vida depois que você conheceu Cristo, mas poucos te ouvem, né? Poucos realmente vão te dar ouvidos e vão tentar entender o que você está dizendo. Não tem aquele ditado que santo de casa não obra milagre? A gente vai ver isso no texto de Marcos. E, cara, esse devocional aqui eu vou esmiuçar cada versículo bem direitinho para a gente fazer um estudo e a gente ter uma compreensão. Porque até Jesus, na sua terra natal, ele foi rejeitado. Imagina você, né? Você que está carregando Cristo, o Espírito Santo, mas você, meu amigo, por mais que seja uma cópia, você não é Jesus. Se Jesus foi rejeitado, é óbvio que você vai ser também. Mas tem um aprendizado muito forte aqui no texto, que eu creio em nome de Jesus poderosamente, você vai ser edificado e logo mais, depois que a gente fazer esse estudo, cara, vai ficar muito mais fácil você evangelizar aí as pessoas de sua casa, a sua família, que é o desejo. É esse, né? A gente tem um desejo grande de que nossa família seja salva também, né? De que a gente leve a palavra da salvação para eles. Beleza? Então vamos aqui, vamos olhar o texto, né? De Marcos. Aqui, ó, o texto de Marcos, né? Vamos ler aqui e vamos estudar versículo por versículo, tá? De forma bem esmiuçada mesmo. Aqui em Marcos 6, versículo 1 ao 6, conta a história do profeta sem honra. Olha, antes da gente começar aqui o estudo, gostaria que você se inscrevesse no canal. Meu irmão, se inscreve nesse canal, bicho. Se inscreve para tu não perder nenhum devocional desse jeito. Focado para você que quer evangelizar, focado nos textos do evangelho, em Cristo. Então se inscreve, deixa o joinha, cara. E eu vou te pedir que você faça uma coisa agora. Deixa um comentário, um amém, um glória a Deus, um aleluia. Jesus é bom. Conta um testemunho aqui seu nos comentários desse vídeo que vai estar ajudando a gente a entender melhor o que você está passando e quem sabe a gente possa até orar por você. Amém? Fez o que eu te pedi? Agora vamos lá. No versículo 1 ele diz: Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Versículo 2. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? O povo era incrédulo, né, bicho? O povo testemunhou tudo que Jesus fez, mas mesmo assim ainda ficava indagando, perguntando de onde vem. E Jesus sempre dizia: eu sou filho de Deus, foi o Pai que me enviou. Eu faço coisas, eu faço esses milagres para provar que o reino de Deus é vivo. E a turma mesmo assim ainda não acreditava. Meu irmão, que negócio maluco, viu? Aqui no versículo 3, né, ele diz: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Isso aqui é muito óbvio, né? O que está dizendo aqui é muito óbvio. O Evangelho de Marcos, ele é o único que descreve Jesus como carpinteiro, né? Ele é o único que descreve Jesus como carpinteiro, tá? E você vai entender o porquê, né? Filho de Maria e seus irmãos, relata que eram pessoas comuns em sua localidade. Dá a entender que não existia qualificação, né? Familiar para Jesus ser o que dizia ser. Imagina aqui o contexto, meu irmão. Tu é conhecido no teu bairro por todo mundo. Seu João aqui do lado te conhece, Dona Maria aqui do outro lado te conhece também, né? Muitos te acham como o doidinho do bairro ou a doidinha do bairro. Ah, o crente que se converteu, tá agora aqui querendo falar de Deus para todo mundo. Ele acha que a gente não sabe quem é Deus. Dona Maria, a fofoqueira do lado também. Só tu vendo aí, Chiquinha agora que tá com esse tal desses crentes aí, fica agora querendo falar de Deus como se a gente não conhecesse Deus. Mulher, tu acredita num negócio desse? Gente, isso é bem comum. Isso acontece de verdade. As pessoas acham que sabem quem é Deus. As pessoas acham que todo mundo é filho de Deus. Mas eles não compreendem que é muito mais delicado. Todo mundo tem acesso,
mas é muito mais delicado. Vocês não reparam no meu dedo, não, que aqui foi numa missão que eu taquei aqui, ó, quase que eu quebro, perco o meu dedo, mas graças a Deus deu tudo certo, viu? Então, calma. Então, olha só, cara, o sentido é esse. Aqui fala também que, ó, o povo local, né? Jesus parecia, pro povo local, né? Jesus parecia ser especial mais do que era permitido. Então, Jesus que curava milagre, que as pessoas, multidões o seguiam, né? Curava enfermos, expulsava demônios, fazia discípulos, todo mundo queria ver ele. Pro pessoal do bairro dele, pro pessoal da cidade dele, ele era só um maluquinho, sem qualificação nenhuma. Jesus? Não era aquele cara que costurava... costurava não, né? Aquele cara que mexia com madeira, ajeitava a cadeira, né? Não era o carpinteiro. Quem é esse cara pra estar uma multidão dessa lá fora seguindo ele? Que o povo diz que ele cura enfermo, que ele expulsa demônio, ressuscita morto, né? Que conversa é essa? Às vezes eu conheci ele desde moleque aqui, ó, da casa de Maria. Maria, rapaz, Maria e José. A casa deles ali, o povo humilde, eu conheço os irmãos, conheço todo mundo. Oxe, né? Esse povo tá doido. O que é que Jesus está aprontando? Era basicamente isso que acontecia, cara, lá na terra dele, né? Aqui a gente tem um entendimento que os nazarenos estavam despreparados para a sabedoria e os feitos de Jesus, porque o conhecia, porque era da terra deles, porque não existia crédito para ele por ser um cara conhecido ali, nascido e criado. E vamos lá, a gente vai se aprofundar cada vez mais no texto. Eu creio, em nome de Jesus, poderosamente, que você vai sair edificado, você vai entender tudo que está acontecendo aqui. Beleza? No versículo 4, ó, Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes, entre sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Eu vou contar um testemunho para vocês bem rápido, para que o vídeo não fique longo demais, mas eu creio que você está sendo edificado, você vai querer passar tempo comigo aqui mesmo. Ontem eu fui almoçar na casa da minha mãe, tava uma família toda reunida lá, né? Quem estava cozinhando o almoço era minha tia, né? E a gente passou por alguns momentos que a gente viu que tinha tribulação ali, né? Que tinha pessoas precisando ser evangelizadas, e quem eu quis evangelizar foi minha tia, porque ela estava contestando algumas coisas, né? A vida dela não anda muito bem. Eu cheguei para ela e perguntei: e aí, como é que tá? Ela disse: vivendo, né? Quando uma pessoa responde que tá vivendo, é porque o negócio não tá muito bom, não. E eu quis contar para ela de que não importa, né, a aflição que ela esteja sentindo naquele momento ali, não importa quais sejam os problemas que ela tem, existe um Deus vivo que anda entre nós, que chega, que poderia chegar para ela e carregar junto com ela aquele fardo, deixar aquele fardo que está sobre os ombros dela mais leve. Meu irmão, não ouviu, ela só Deus é bom. Não deixava evoluir, não conseguia evangelizar de jeito nenhum, cara. Tentei várias vezes falar ali, quando tinha uma brecha, falar sobre Jesus, levar ela realmente a conhecer aquele que tira nossos fardos, aquele que não nos julga como as pessoas julgam, né? Mas na cabeça dela, o que é que Igor tá falando? Né? Esse doidinho aí que se converteu agora, né? Não foi agora, já tem uns anos. Mas carinha tá falando de Deus, isso aí que é Deus, meu filho. Mas não precisa não, isso aí que você tá falando é baboseira. Ela não me deu ouvidos nem a pau. Mas olha que coisa interessante. Enquanto eu tentava pregar de Cristo para ela ali, tinha a filha dela que estava do outro lado, ouvindo e concordando. E você vai entender, fica até o final desse vídeo aqui, você vai entender, você vai ver o que foi que aconteceu. Mas vamos continuar lendo aqui o nosso texto aqui para a gente compreender exatamente o que acontece quando a gente tenta evangelizar familiares, vizinhos, pessoas que nos conhecem, né? Aqui no versículo 5 ele diz: e não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. A falta de fé daquele povo não deixou que Jesus fizesse um milagre entre eles, né? Jesus foi expulso e resistiram ao milagre por falta de fé. Aqui também nos diz que Jesus não impôs a sua vontade de operar milagre. Por mais que ele soubesse fazer, por mais que ele sentisse que era necessário ele impor um milagre ali, que tinha pessoas precisando, cara, ele não impôs. Ele respeitou a vontade dos outros. Ele não quis descer a goela abaixo das pessoas, o milagre que ele fazia. Jesus, ele veio dizendo: eu posso fazer um milagre na sua vida, bicho. E o cara: mas não quero não, não sei nem quem é tu, pô, tu é Jesus, tu lá obra milagre de nada. Entendeu? E o que foi que ele fez? Ele respeitou a decisão, então você tem que respeitar a decisão dos outros, mas calma. Você vai ver que não para por aí, meu amigo. Esse texto aqui é maravilhoso, ó. Mesmo assim, aquela minha prima que estava ouvindo e concordando, o filhozinho dela estava lá. E o filho dela
ela tem recorrentemente, ele tem uma doença. Ou ele gripa de uma doença chamada pé e boca, mão, que dá uma caroceira, uns negócios assim na boquinha dele, né? De vez em quando acontece isso quando ele vai pro colégio. Ele é um menino que sempre ele tá gripadinho, porque acolá ele tá gripado, tá espirrando. Então, o que foi que eu fiz? Eu disse, vão testemunhar a cura do Senhor. E eu vou fazer isso com fé. Eu peguei o menino, sentei ele numa cadeira, pus a mão sobre ele e orei por cura. Cura apareça, doença vai embora, espírito de enfermidade vai embora, gripe vai embora, doencinha de pé, mão e boca vai embora, no nome de Jesus, porque é Ele que opera milagre através de nós, o Espírito Santo. Então, olha só, eles vão testemunhar a cura daquele menino. Ele vai ser curado no nome de Jesus, porque eu, Igor, não tenho capacidade de curar nem a mim mesmo. Olha o meu dedo como tá aqui, ó, caindo nos pedaços. Mas no nome de Jesus eu creio que a cura vai chegar para eles, sim. E eles vão testemunhar isso. E olha o que bacana, quando Jesus diz, mesmo assim, vamos curar o doente. A turma não quer ouvir sobre Jesus, não, mas vamos curar, vamos fazer uma oração, vamos curar o doente ali. Porque vai gerar fé no coração deles. E olha aí, ó, texto 6, né? Jesus ele ficou admirado com a incredulidade, porque a galera via o que ele estava fazendo, testemunhava a cura, o milagre. O pessoal tava vendo, bicho. Mas mesmo assim era tão incrédulo o povo, era tão incrédulo em Jesus por ter intimidade, por conhecer Jesus há muito tempo, por ser da própria terra deles, que eles ficavam incrédulos, né? Isso chega a ser irracional. Irracional, bicho, né? Aí o que é que Jesus fez? Então peraí, o que tá faltando para eles é eles aprenderem mais sobre o reino de Deus e ver que isso não é brincadeira. Né? Jesus, então, passou a percorrer, aqui fala no texto, ó, passou a percorrer os povoados ensinando. Jesus não desistiu, ele disse, mas vocês vão aprender, bicho, porque eu vou ensinar cada detalhe para que vocês tenham entendimento. O fim dos tempos está próximo, o reino de Deus está vindo, e se vocês não compreenderem isso aqui que eu estou querendo passar para vocês, e crerem em mim, Jesus falando, bicho, não vai existir salvação. Não vai ter vida eterna. Alguns, aqui no texto, né, o estudo que a gente fez, alguns estão pasmos com os feitos cada vez mais poderosos. Vão ter aqueles que vão crer também, né? Calma. Não é só o povo incrédulo, não. Vão ter aqueles que vão crer também. Então, tinha gente que ficava pasmo. E Jesus, por sua vez, ficou pasmo com a falta de fé das pessoas na sua cidade natal. O próprio Jesus ficou admirado. Meu Deus! Aqui, o lugar onde as pessoas me conhecem, eles não estão crendo, eu estou mostrando para eles. Meu Deus do céu, não sei como eles nos chamaram de. Não sei como já disse, raça de víboras. Ele se controlou dessa vez, né? Aí Jesus, em vez de desistir, ele poderia ter desistido. Não, vim para o povo, vim para o meu povo, mas o meu povo não me aceitou, não quer me ouvir, acha que eu sou um doidinho. Não, eu vou cair fora daqui, eu vou para outras cidades, pregar sobre o evangelho, vou curar para que as pessoas creiam em mim, vou levar a salvação para outras pessoas. Jesus não desistiu, irmão. Não desistiu. Ele passou a percorrer todo o povoado ensinando. Ele estava ensinando para quê? Para gerar fé no coração das pessoas. Então, olha, eu tentei evangelizar minha tia, não deu certo. Foi semeada alguma coisa ali no coração da minha prima, né? Orei pelo filho dela, eu creio que ele vai ser curado de todas as doencinhas que ele tinha de recorrente, ele não vai adoecer mais, eu creio demais no nome de Jesus, né? E o que é que eu tenho que fazer agora? Desistir? Deixa que Deus agora vai fazer o resto? Não, cara. Não vou desistir. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar novamente, várias vezes lá, e falar de Cristo. E quando eu voltar, com certeza, já vai ter algum testemunho de cura, já vai ter algum testemunho de edificação também na vida da minha prima. Então ela já vai começar a testemunhar Jesus lá, ela já vai começar a preparar o campo para a minha volta. Então o que eu tenho que dizer para você, meu irmão, depois desse estudo, dessa leitura aprofundada que a gente fez, é que, cara, não desista. O evangelho é assim mesmo. Em outros lugares, você vai ter mais autoridade. As pessoas vão te ouvir, as pessoas vão ouvir o plano da salvação de Cristo, vão aceitar Jesus ali, vão se converter, vão ser salvas, de forma bem simples e fácil. Quando eu tô fora aqui da minha cidade, quando eu tô em missão, cara, toda casa que eu entro, que eu falo de Jesus,
falo da transformação que ele fez na minha vida, explico o plano da salvação, as pessoas aceitam Jesus. As pessoas entregam sua vida a Cristo. Quando eu chego na minha família é muito mais difícil, mas a minha missão é voltar lá e ensinar sobre o reino de Deus, ensinar sobre Jesus Cristo, porque cedo ou tarde eles vão se converter, eles vão entregar a vida delas a Jesus. Cara, isso é inevitável, porque quem é que chega em plena consciência, né, em sã consciência, depois que você mostra uma cura, você mostra um milagre, você faz uma oração, você fala de Jesus, você começa a alimentar a fé dela, o Espírito Santo começa a agir. Você não tem poder de convencer ninguém a nada, mas você carrega aquele que convence, o Espírito Santo de Deus. Quem em sã consciência, na hora que você chegar e falar, agora você tem duas escolhas. Uma, entregar a sua vida a Jesus. Ele vai cuidar de você, ele vai lhe transformar, ele vai lhe tirar esse fardo pesado dos seus ombros. Não vai existir mais julgamento. Ele te perdoa por todas as coisas que você fez. Quem em sã consciência, ou então a segunda é, rejeita ele, segue a vida do jeito que tu tá e pronto. Quem em sã consciência, com um trabalho desse, vai rejeitar Jesus? Não vai, gente. Não vai. E pode rejeitar. O que é que você vai fazer? Vai orar por ela. Pois, posso fazer uma oração por você? Cara, ninguém rejeita oração. Orou. Vai voltar de novo. Um dia, essa pessoa vai se converter. Debaixo do céu há tempo para tudo. E o tempo é no qual você não desista. Você tem que continuar fazendo a obra. Amém, meu irmão? Eu espero que tenha edificado de verdade o seu coração. Eu espero que você tenha aprendido de verdade aqui com o texto que a gente leu, o estudo aprofundado que a gente fez. Beleza? Agora eu quero orar por você. Orar por você, para você se encher do Espírito Santo, para que você possa carregar a cura, o milagre, a libertação, para que você possa se alimentar da fé e que através de você, pessoas, eu desejo do fundo do meu coração, você seja um evangelista nato. Eu creio no tempo de novos evangelistas surgindo no mundo para levar a mensagem do reino de Deus para aqueles que precisam de salvação. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te chamamos agora, Pai Celestial. Pai, perdoa os nossos pecados porque somos falhos. A gente é falho demais, Senhor. Mas a gente quer fazer o teu ídolo, Pai. A gente quer carregar a tua mensagem da salvação por onde a gente passar, Senhor. Então nos enche. Espírito Santo de Deus, nos enche, Pai, de poder. Porque a tua própria palavra diz que logo, depois que Jesus foi, ele deixou um ajudador, o Espírito Santo de Deus, que pode nos encher de poder e que a gente pode levar cura, milagre e transformação, para que todos aqueles testemunhem que Jesus está vivo e anda através de nós, que anda entre nós e que através de nós a gente pode levar o milagre dele, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, transforma as nossas vidas, nos capacita, nos traz sabedoria, faz a gente crescer, Senhor, em graça, para que todo aquele enfermo que a gente toque no nome poderoso de Jesus, ele seja curado, e pessoas testemunhem daquela cura, daquela libertação, Pai, para que elas se encham de fé e que elas entreguem a sua vida ao Senhor. Pai Celestial, nos enche de graça, de fé, Senhor, traz unção, derrama óleo fresco, para que as pessoas não nos rejeitem como rejeitaram Jesus na sua terra natal, para que elas possam entender que carregamos o Espírito Santo de Deus e que queremos que elas sejam salvas, que queremos que elas sejam curadas, libertadas, Pai, em nome de Jesus. Se você crê poderosamente nessa oração que a gente fez aqui agora, deixe um comentário aqui embaixo. Eu creio, Igão, em nome de Jesus, a partir de hoje, estou cheio do Espírito Santo e aqueles que rejeitam Jesus, eu vou andar ensinando, eu vou alimentar a fé deles e eles, em nome de Jesus, vão entregar a sua vida a Cristo. Amém, meus irmãos? Se inscreve no canal, continua assistindo esses devocionais poderosos do jeito que a gente está fazendo, foi muito massa. Espero que você se inscreva no canal, beleza? Dê o seu joinha. E, cara, logo após esse vídeo, tem outros vídeos que você pode aprender a evangelizar de forma fácil as pessoas. Então assiste ele também. A gente não tem só devocional, não, meu irmão, né? A gente tem também vídeos que ensinando de forma simples como entrar em casa e evangelizar pessoas. Amém?
Te espero nesse próximo vídeo aqui, ó. Segue ele, tá? Não deixa de assistir a gente. Que Deus te abençoe poderosamente. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijo no coração.